aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um livro que eu acho especialmente difícil de resumir, sabe? Nenhuma sinopse que eu li, assim, me deu a real e a total dimensão dessa história, que é uma história muito cheia de elementos. É um livro escrito por uma mulher negra, africana, nigeriana, e é esse livro aqui, Tudo de Bom Vai Acontecer, da Sefiata. Bom, eu sou a Aline TKM, você está aqui no canal Livro Lab por Aline TKM. E antes de começar a falar sobre esse livro maravilhoso, eu vou pedir para vocês um gostei, porque faz muita diferença aqui no vídeo, nos conteúdos, sério mesmo, gente. Se vocês puderem dar aquele gostei, eu agradeço demais. Se inscrevam aqui no canal e assina lá o sininho das notificações para vocês sempre estarem sabendo de quando tem vídeo novo, para a gente continuar falando sobre livros. Essa edição aqui é da Tag Livros, ela veio na caixinha da Tag Curadoria do mês de setembro. E foi uma indicação da Ayobami Adebayo, que é a autora de Fique Comigo. Mas o livro também foi publicado pela editora Record há uns tempos atrás. Bom, Tudo de Bom Vai Acontecer é o romance de estreia da Sefiata, que é uma autora nigeriana, foi publicado originalmente em 2005. E aqui a gente acompanha a trajetória dessa protagonista, que é a Enitan. Ela relata tudo em primeira pessoa, e a narrativa que começa no ano de 1971, quando a Enitan tem apenas 7 anos de idade, e a gente acompanha essa trajetória pelos próximos 20 e tantos anos, ou seja, até meados da década de 90. O pano de fundo disso tudo aqui, né, é o que veio depois, né, são as consequências da Guerra de Biafra, que terminou um ano antes do início da narrativa aqui, ou seja, em 1970. A Guerra de Biafra foi um conflito civil, né, que teve origem na intenção separatista do sudeste da Nigéria. É considerado um dos maiores massacres da história e as consequências desse conflito perduram até os dias de hoje na Nigéria. Então, sabendo de todo esse pano de fundo, né, a história da Enitan foi muito marcada por ditaduras, golpes militares, perseguições políticas, derrubada de constituição. E aí, então, ela cresceu em meio a tudo isso, né? Só que ela cresceu numa posição muito privilegiada, né? A família de classe média, pai advogado, um arranjo familiar monogâmico. E uma coisa muito importante nesse livro, né? Ainda criança, a Enitan vai fazer amizade com a Sherry, que é a vizinha, a menina que mora na casa ao lado, e é uma menina que vive em condições muito diferentes da Enitan, né? Ou seja, primeiro, ela é muçulmana. Segundo, a família dela é uma família poligâmica. Ela mora com o pai, com as duas madrastas e os filhos dessas madrastas. Ela não tem mãe, a mãe dela morreu. A Sherry também é uma garota mestiça, né? A mãe dela era branca, estrangeira, então ela tem a pele mais clara e isso faz com que ela também sofra bastante bullying. Mas a Sherry também sempre chamou atenção pela beleza e pela atitude dela, né? Porque é uma menina assim mais solta, mais liberal, mais considerada mais ousada, né? Enfim. E por causa disso mesmo, né, dessa atitude dela, do comportamento dela, ela vai ser considerada uma má companhia pela mãe da Enitan, que inclusive vai proibir a amizade das duas. Apesar de a amizade ser um ponto assim super central nessa história, aqui a coisa é muito mais sobre o amadurecimento da Enitan, sabe? Essa trajetória de crescimento dela, o despertar mesmo e as vivências da Enitan, porque como eu disse, ela é uma garota privilegiada e ela sequer conhece direito o próprio país onde ela vive, sabe? Então ela vai passar por muitas coisas, ela vai chegar a estudar num colégio interno ali na Nigéria mesmo, mas vai ser um lugar que vai abrir muito assim a cabeça, a visão dela, porque ela vai ter contato com muitas meninas de origens diferentes, sabe, de etnias diferentes e todas nigerianas. Ela vai fazer faculdade na Inglaterra. Então, aos poucos, a Enitan ela vai percebendo essa posição de privilégio que ela ocupa, né? E ela vai encontrar, conforme ela cresce, a luta dela dentro daquele lugar, sabe? Ela também vai descobrir uma voz feminista muito forte dentro daquela sociedade extremamente machista em que ela vive. Como a gente percebe desde o início, a Enitan, ela é uma mulher em construção, né? Num lugar onde as mulheres são extremamente oprimidas, elas dependem dos maridos, sabe? Por mais que elas sejam até incentivadas a estudar, a ter um diploma, ainda assim elas dependem dos maridos. Casar e ter filhos é praticamente uma obrigação, praticamente não, é uma obrigação mesmo, né? É uma coisa que é colocada para a menina como destino certo desde muito jovem, então a menina cresce já sabendo que ela não sabe o que vai acontecer na vida dela, mas ela tem certeza que ela vai casar e ter filhos, porque é isso
que uma mulher deve fazer nessa sociedade. E a Enitan, ela meio que se recusa a cumprir esse papel que a sociedade espera dela. Só que ao mesmo tempo, né, a Enitan, ela é uma mulher, uma menina super protegida, né? Ela fica nessa bolha, assim, de passividade que geralmente é muito comum nas mulheres que têm as mesmas condições financeiras que ela. E ainda que a Enitan vá conquistando muitas coisas, né, em vários momentos a gente percebe que ela ainda é muito controlada financeiramente pelo pai. E existe também na Enitan uma relutância muito forte, né, em fazer alguma coisa dentro daquele cenário político em que ela vive, sabe? Da importância de lutar pela democracia, de agir ou não agir nesse contexto. Mas, né, como vocês já devem ter percebido pelo que eu tô falando, a trajetória da Enitan aqui é marcada por muitas transformações, e essas transformações vão virando várias chaves nessa personagem, nessa protagonista ao longo da história, principalmente em como ela se relaciona e como ela enxerga outras mulheres, né, outras mulheres do entorno dela, principalmente a mãe e a amiga Sherry. A mãe é assim, é até uma história à parte, né? Desde o início ela é muito dura, muito rígida com a Enitan, sabe? Elas não têm uma relação boa. Inclusive, ela é bastante machista, né? No sentido de querer que a Enitan cumpra mesmo o papel que as mulheres têm naquela sociedade. Como eu disse, ela proíbe a amizade da Enitan com a Sherry. E uma coisa muito importante que a gente fica sabendo desde o início do livro é que a morte precoce do irmão da Enitan afetou muito a mãe dela, sabe? E a Enitan, já adulta, é muito incrível isso, né? Porque ela passa a de verdade compreender, né, a enxergar a dinâmica familiar dela, coisa que quando criança ela não via muito claramente, né? Enxergar o pai dela também é um pai que, apesar de sempre ter incentivado a Enitan a correr atrás da carreira, correr atrás das vontades, dos objetivos dela, ainda assim era um pai muito controlador, um pai opressor mesmo. E a mãe dela, na realidade, era uma mulher que não tinha muitas possibilidades e que fez escolhas que para ela naquele momento eram as escolhas com as quais ela conseguia lidar, sabe? Então essa personagem da mãe da Enitan é uma personagem que desde o início nós leitores também somos muito duros com ela, sabe? A gente julga bastante ela, a gente detesta muito ela, inclusive a própria autora não gostava dessa personagem. E depois, conforme o tempo passa, a gente começa a entender como essa personagem ficou dessa maneira, sabe? O porquê, pelo menos. Já a Sherry é muito engraçado, né? Porque a Enitan, ela convive com a Sherry, tem uma visão dela quando elas ainda são muito novas. Inclusive, a Enitan meio que culpa mesmo a Sherry por várias coisas que acontecem, né, na vida da amiga e tal. E conforme o tempo passa, ela percebe que não é bem assim, né? Ela passa a enxergar a Sherry como uma mulher diferente daquela imagem que ela tinha antes. Então eu diria que essa transformação barra amadurecimento, barra construção, barra despertar da Enitan esbarra por muitas coisas ao longo do caminho. E são essas coisas que trazem o recheio para esse livro, né? Trazem esse monte de elementos que, como eu disse, fazem com que esse livro seja difícil de resumir, porque são muitas coisas. Então, toda essa trajetória passa pela situação da mulher na Nigéria, sabe? Aí tem toda a questão do conflito entre as leis, né? O direito civil e as tradições, né, que são muito patriarcais e que também oprimem muito a mulher. Essa trajetória da Enitan também vai tocar muito nessa parte da instabilidade política, como eu falei, todo o pano de fundo, né, as consequências da guerra de Biafra. Tem essa relutância da Enitan, mas em determinado momento, quando toda essa instabilidade tocar diretamente na vida dela, a Enitan vai também ter um clique, sabe? Vai perceber que ela pode e que ela quer fazer alguma coisa na luta pela democracia. A gente vê também forte aqui a questão da cultura do estupro, né, da objetificação do corpo da mulher. Isso aparece desde cedo na vida da Enitan e da Sherry. E um outro tema que também é importantíssimo, é muito crucial nesse livro, é a maternidade. E ele toca todas as mulheres desse livro de maneiras bem diferentes e muito significativas. E é muito relevante falar aqui, na verdade, que tudo isso que a gente vê nesse livro é pela perspectiva da Enitan, é pelo olhar da Enitan e de acordo com as circunstâncias de vida da Enitan, sabe? Então, assim, não é sobre toda a Nigéria, não é sobre todas as mulheres da Nigéria, mas uma mulher muito específica que, por algum acaso, ocupa uma posição de privilégio. Então não é assim a maior parte da população, sabe? É uma narrativa muito específica. E o legal é que é por isso mesmo que o livro mostra pra gente uma África mais plural, né? Uma África
que é realmente um continente formado por muitas culturas, sabe? Por muitas etnias. É um livro também que se distancia daquela imagem estereotipada da África, né, que só tem a narrativa da fome, da pobreza extrema. E outra questão que vai aparecer muito forte aí na trajetória da Enitan é a questão da desigualdade de gênero, da violência, especialmente dentro dessa amizade, né, entre a Enitan e a Sherry, porque elas são meninas que têm a mesma idade, sabe? Elas convivem e tal, mas elas têm uma vivência completamente diferente do que é ser mulher naquela Nigéria. Então elas têm posturas diferentes, elas fazem escolhas diferentes, elas são motivadas por coisas diferentes e elas são afetadas também por essa desigualdade de gênero e pela violência também de forma diferente. Falando por mim, né, eu tenho pouca experiência com literatura africana, então eu tô só começando, tô só descobrindo essa jornada, sabe? Tem uma listinha com várias autoras que eu quero muito ler e sempre estou aceitando sugestões, sempre estou muito aberta. Então o que eu digo é que é um livro que me transportou para um lugar diferente, sabe? Que me levou a conhecer uma cultura diferente, ainda que vários aspectos dessa sociedade machista e patriarcal não estejam tão distantes assim da nossa realidade, né? De certa maneira, já que a gente também vive numa sociedade bastante machista. É legal falar que esse é o primeiro romance, né, da Sefiata, e é um romance de estresse surpreendente, né? Muito por causa da trajetória dessa protagonista, porque em vários momentos ela avança, mas se vê diante de questões do passado. Então a autora conduz muito bem todos esses fios, amarra tudo muito bem. Eu achei o final desse livro muito bonito, muito inspirador. Só que eu vou confessar pra vocês que eu achei ele um pouquinho apressado, sabe? Ficou um gostinho, assim, de, sei lá, eu queria ver um pouquinho mais, né? Um pouquinho além do que ia acontecer depois de como terminou o livro. Aí uma outra coisa que eu senti, assim, mais ou menos falta, assim, nesse livro foi de ter mais da amizade entre a Enitan e a Sherry, sabe? Realmente é um ponto muito importante desse livro, mas a gente não vê tanto, não sabe tanto assim da Sherry, sabe? E tem várias horas que ela dá uma sumida da história, e eu entendo que é uma história que é narrada pela Enitan, então a gente vê tudo pelo olhar da Enitan, ou seja, é natural mesmo que a gente saiba mais, muito mais da Enitan e da vida dela do que necessariamente dessa amizade, mas eu senti falta, assim, de conhecer um pouco mais da Sherry, sabe? E eu não podia fechar esse vídeo sem comentar sobre essa capa maravilhosa, que ela é uma arte, né, da artista visual e escritora Cynthia St. James, né, ela é americana, e essa pintura aqui se chama Daughters, simboliza a união entre mulheres, tanto que se a gente for reparar, são várias mulheres, mas unidas por um único corpo. E o interessante é que essa pintura aqui foi inspirada no filme Filhas do Pó, é um filme de 1991 da Julie Dash, e curiosamente foi o primeiro filme de uma cineasta negra a ser lançado de forma comercial nos Estados Unidos. E é isso. Eu deixei aqui na descrição também o link de onde vocês podem encontrar esse livro, tanto a edição normal, né, da editora Record, como também para quem for assinante da Tag Livros, também tá disponível na lojinha deles, né, os kits passados, então esse aqui entre eles. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.